Olá pessoal, tudo bom? Essa é a aula 1 de linguagem de programação, apresentação e planejamento. Nessa videoaula eu vou me apresentar, muito embora a maior parte da turma já me conheça. Eu vou apresentar o que é a disciplina de linguagem de programação, o que é que a gente espera da disciplina, qual vai ser a minha metodologia e o nosso cronograma de atividades. Bem, meu nome é Hugo Melo, eu sou professor formado em computação e eu estou lotado na Diatinf. Nesse momento remoto, recomendo que vocês entrem em contato, principalmente pelo grupo de WhatsApp que a gente vai ter. Se você está vendo essa videoaula, provavelmente você já recebeu um e-mail informando esse grupo e pode também, além de falar no grupo, falar diretamente comigo no WhatsApp, se você não se sentir confortável em falar no grupo, certo? Mas sempre prefira falar no grupo porque ajuda os colegas também. E no último caso, vocês podem mandar e-mail. Eu geralmente vejo com algum atraso, então se realmente for urgente, se for preciso falar logo, podem falar no WhatsApp, certo? Sem receio. Essa disciplina, linguagem de programação, é a segunda de duas disciplinas de programação que vocês têm no curso de vocês. E aí, qual é a diferença dela para que vocês já tiveram, para algoritmos de estrutura de dados? Nessa disciplina, a gente vai aprofundar os conhecimentos em programação. Na verdade, esses conteúdos que eu coloquei aqui, que a gente vai aprofundar, na verdade, poderiam até ter sido vistos na primeira disciplina. O problema é que a gente foi pego de surpresa com o ensino remoto e teve que adaptar muita coisa e acabou não conseguindo avançar muito no assunto. Mas não seria estranho, seria um pouco corrido, numa disciplina normal, presencial, ver tudo que a gente viu e mais isso aqui. Mas ainda assim seria possível. Então, um dos objetivos da disciplina linguagem de programação é, digamos, completar esse ciclo básico de programação com esses 4 tópicos, assim como o objetivo de conhecer estruturas de dados. Isso aqui é um pouco esquisito, né? Porque a disciplina anterior era algoritmos e estrutura de dados. Só que na prática não tem como ver tudo isso. Então, é em linguagem de programação que a gente vai se aprofundar mais em estrutura de dados. A gente até já viu, né? Vetores e listas. A gente trabalhou com Python e em Python utiliza listas. A gente conversou, falava, né? Exercitava como se estivesse usando vetores. E eu disse para vocês que tentem não diferenciar isso por enquanto, porque não é relevante. No caso, em linguagem de programação, isso vai ser relevante, a gente vai perceber qual é a diferença de uma coisa para outra, sem contar que vai ver outras estruturas de dados simples e complexas, e isso vai reforçar essa base de conhecimento de programação que vocês têm. E, finalmente, na disciplina de DLP, a gente vai tentar abordar também algumas coisas que são, algumas ferramentas que são úteis para todo programador, todo. E como estão dispostas nossas aulas? Esse aqui é o calendário atualizado do IFRN, Natal Central. Nossas aulas estão nas quintas e sextas-feiras. O módulo começa dia 8. Nosso primeiro encontro seria dia 11, seguido de um encontro mais curto no dia 12. Como vocês já sabem, na quinta-feira a gente tem 2 horários seguidos, né, 1h30 de aula, e sexta-feira tem um horário só de 45 minutos. Então vejam que, se a gente for analisar o calendário, nós vamos ter 7 semanas de aula e mais uma semana que é reservada para a prova final. Então a gente já está com um prejuízo aí que normalmente seriam 8 semanas, né, nesse ensino remoto por módulo, sendo que na última semana aqui, esses dias são reservados para a prova final. A gente não deveria ter atividade normal, mas a gente vai ter uma coisa meio que trabalho final mesmo. Esse é o nosso calendário. E como é nossa carga horária, né? Como é que vão ser nossos encontros? A gente tem a carga horária síncrona, como eu estava dizendo, na quinta e sexta-feira. Na quinta, que a gente tem 1h30 de encontro, é onde a gente vai ver o conteúdo principal da disciplina. Então, aqueles conteúdos que eu coloquei, matrizes, funções, abstração de dados, estrutura de dados e assim vai. Na sexta-feira, nesse horário que é um pouco reduzido, a gente vai desenvolver um projeto. Então, ao longo do semestre, né, ao longo das 8 semanas, toda sexta-feira a gente vai conversar sobre o projeto. Vai trocar uma ideia, vai desenvolver alguma coisa, vai distribuir atividades para serem feitas relativas a um projeto.
E na terça-feira eu vou fazer um horário adicional de monitoria. O horário que eu pensei foi esse aqui, 17h30 às 18h30, que é logo depois da aula. Só que eu não sei se para vocês fica muito cansativo. Eu poderia também das 8 às 9 da manhã na terça-feira. No encontro síncrono na quinta-feira, a gente vai ter que conversar com isso para fechar essa data, certo? Esse horário que fica melhor. Mas lembrando que a monitoria é opcional. Eu vou manter aquele trabalho que vocês já conhecem de tirar dúvidas ao longo da semana através do grupo. Mas esse horário aqui, que alguns solicitaram, inclusive, é um horário fixo para levar as dúvidas, para resolver alguma questão, que ajuda vocês também em fixar esse conteúdo. Esse é o horário síncrono, né? Os encontros síncronos. Assíncrono, vocês vão ter as videoaulas com conteúdo, listas de exercício, como vocês já conhecem, desenvolvimento do projeto, como eu falei há pouco, e vamos ter também outras atividades. Tem pelo menos um seminário que está planejado, e podem ter algumas outras coisas também. Quais plataformas vamos utilizar? A gente vai utilizar o WhatsApp para ser a principal ferramenta de comunicação. Eu quero mandar um único e-mail. O primeiro e-mail que eu mandei já, se você está vendo esse vídeo, eu já mandei esse e-mail, dizendo qual é o grupo do WhatsApp, qual é a turma do Google Sala de Aula, qual é a equipe no Microsoft Teams. Se você recebeu esse e-mail, já entrou nessas plataformas, já está na turma, eu quero resolver tudo que a gente for conversar com o WhatsApp, todo o material no Google Sala de Aula e os encontros no Microsoft Teams, certo? Então, swap mesmo vai servir só para colocar presença e nota no final, beleza? Isso é uma tentativa de unificar um pouco as coisas, só que, como eu não gostei muito do Google Sala de Aula para os encontros síncronos, dei uma quebrada aqui, certo? Então me desculpem se vocês têm essa preferência por um ou por outro, mas foi a forma que eu achei mais conveniente para lidar com as minhas disciplinas, né? Para conduzir minhas disciplinas. Sobre a metodologia, a gente vai utilizar a sala de aula invertida e aprendizagem baseada em projetos. A sala de aula invertida é essa metodologia que a maioria dos professores está utilizando. Cada conteúdo, ele inicia o ciclo com uma videoaula em geral curta de 15, 20, 25 minutos, que tem o conteúdo, que introduz o conteúdo, né? Que é o primeiro contato com um novo conteúdo, digamos. Nosso primeiro conteúdo é matrizes, então vai ter uma primeira videoaula falando o que são matrizes. E aí vocês têm, de forma assíncrona, também exercícios e questionários para praticar. Exercícios aqui vão ser listas de exercício e questionários. Alguns conteúdos vão ter questionários. Depois disso, tem um encontro síncrono, né? Tem um encontro de verdade da turma e professor para ver novos conteúdos e para fixar o aprendizado. Então, essa é uma ideia básica aqui da sala de aula invertida que a gente usou no semestre passado e vai continuar utilizando. De novidade, a gente tem uma aprendizagem baseada em projetos. Então, nesse semestre, como eu estava dizendo, nas sextas-feiras, a gente sempre vai estar conversando sobre o projeto. E esse projeto vai ser do jogo dominó. É um projeto simples, até porque não cabia uma coisa muito mais complexa. Então, um jogo simples. E como é que vai ser a mecânica? É como se a turma toda fosse uma equipe de desenvolvimento. E eu vou ser o gerente que vai organizar as tarefas, distribuir entre a equipe, entre vocês, e coordenar as atividades. Então, é como se a gente fosse uma equipe desenvolvendo um projeto ao longo de 2 meses, de 8 semanas. Sobre o material, a gente tem as videoaulas toda semana com conteúdo. Vou tentar elaborar essas videoaulas bem focadas e práticas, assim, bem indo direto ao ponto, ao que interessa. Porque a ideia da metodologia da sala de aula invertida é ter a videoaula, o conteúdo muito essencial. Tipo, o básico do básico. Porque o conteúdo mais avançado, digamos, a gente vai ver no momento síncrono, vai discutir e aprender coisas novas. Então, a videoaula é para ser tipo o feijão com arroz daquele conteúdo. Não estranhe. Se você assistir a videoaula e for estudar por fora, for pesquisar alguma coisa, for procurar outro material, esse outro material ser muito mais profundo, ter muito mais detalhes. Porque faz parte, certo? Faz parte do plano que a videoaula tenha o básico do básico para você conseguir começar a fazer os exercícios. Minhas videoaulas vão ficar no YouTube
Eu vou sempre tentar organizar ela com capítulos, então é aquela coisa que quebra o tempo, né? E fica mais fácil de navegar. E qualquer link relevante naquela videoaula vai estar na descrição. As listas de exercício e questionários. Toda semana vai ter uma videoaula com conteúdo, toda semana vai ter uma lista de exercícios ou alguma atividade para exercitar aquele conteúdo. Essas listas, essas atividades são sempre individuais e sempre valem nota, certo? Detalhando mais nossos encontros síncronos. Na quinta-feira, na aula mais longa, a gente vai sempre corrigir exercícios, tirar dúvidas, discutir respostas e reforçar conceitos já vistos. Como também vai aprender coisa nova. Como eu estava falando, a videoaula vai ter o básico do básico e no encontro síncrono a gente vai sempre ver alguma coisa nova. Ah, tem um comando novo, professor, que não tinha no videoaula. É essa a ideia, certo? Na videoaula é para ser o básico e no encontro síncrono é para dar um passo adiante, é para ver uma coisa a mais. Na sexta-feira, discutir e evoluir o projeto. Lembrando que esses encontros são na equipe do Microsoft Teams. No Teams, a gente só vai se reunir para ter a aula. Não vai ter material, não vai ter comunicação, não vai ter aviso, não vai ter nada. É para entrar, assistir a aula, sair, depois, se quiser reassistir, né, vai ter gravado, pode ir para lá. Mas não vai ter nenhum conteúdo lá. Nossas atividades seguem um ciclo. Como é que é esse ciclo? Diferente da primeira comunicação, que foi numa segunda-feira, porque o módulo começou na segunda-feira, todas as comunicações vão ser na sexta-feira. Então, como é que vai ser? Sexta-feira, de tarde ou de noite, eu vou avisar para vocês. Olha, gente, as atividades da semana são as seguintes. Aí eu vou colocar qual é a videoaula, qual é a lista de exercício, qual é a tarefa do projeto, explicar tudo. Daí, você tem uma videoaula para assistir, que eu recomendo que anote sempre suas dúvidas, o que você não entendeu. Você tem tarefas para fazer, que são listas de exercício, atividades do projeto, questionários para responder. No meio ali da nossa semana, né, que começou na sexta, você tem a monitoria, recomendo que você sempre participe para ajudar nas tarefas que você tem que fazer. E por fim, na quinta e sexta-feira, tem os encontros síncronos. Tente não perder esses encontros, tente participar ativamente, mande suas dúvidas, discuta as questões, que aí seu sucesso na disciplina está garantido. É seguir esse ciclo aqui, seguir esse algoritmo aqui, se envolvendo, que não tem erro, certo? Seu aprendizado certamente vai ser excelente. E falando em nota, como é que ela é formada? A gente vai ter listas toda semana. E essas listas valem nota. Mas eu vou dizer quais questões da lista valem nota. Eu tomei essa decisão, mas eu vou me arrepender dela. Por quê? Porque eu vou dizer, ó, questão 5 e 6 valem nota. Aí quem não fez a lista vai tentar fazer só a questão 5 e 6 para ver se ganha alguma nota. Sendo que ele não vai conseguir fazer, ou vai colar de um colega, ou vai procurar pronto na internet. Porque não é assim que funciona, certo? A lista ela é pensada, ela é planejada para ser uma escada. Se você não passou pelas questões 1 a 4, dificilmente você vai fazer questões 5 e 6. Mas essa foi uma forma que eu pensei de não sobrecarregar vocês com questões. Porque assim, eu sei que vocês vão exercitar toda a lista. Só que aquela questão 5 e 6, que é a que vai valer nota, aí você dá uma caprichada, aí você dá uma arrumada para entregar. Porque realmente, trabalhar 100% na lista inteira nesse ensino remoto, que as atividades duram uma semana, é muito intenso. Vocês já vêm cansados aí do módulo 3, então para tentar não ser tão pesado, não vai ser toda a lista que vai valer nota. E além disso, além da lista de exercícios, que vai ter toda semana, vai ter uma tarefa do projeto. Quase toda semana vai ter uma tarefa do projeto. Os projetos, a tarefa do projeto, ela é em dupla ou em trio. A gente vai conversar melhor sobre isso no encontro síncrono. E sempre vai ser atribuído na sexta-feira. Ou seja, na sexta-feira a gente vai se encontrar, falar do projeto e dividir as tarefas. Eu, como gerente, vou dividir as tarefas. Então, tal dupla vai fazer não sei o que, tal trio vai fazer não sei o que lá, e essa é a sua responsabilidade no projeto. Então, aquilo também vai valer nota, essa participação e o que você entregar. Então, veja que já é bastante coisa para fazer. E dependendo da semana, né, dependendo da semana que a gente tiver no semestre,
vão ter outras atividades. Lá no final vai ter um seminário, só que eu também estou avaliando fazer trabalhos de pesquisa, entre outros. Isso aqui, obviamente, não vai se somar ao que já tem, certo? A semana, às vezes, não vai ter projeto, ou a semana não vai ter uma lista de exercícios. E a gente vai complementar com outras atividades. Mas eu vou tentar sempre buscar esse equilíbrio, sabendo que vocês... que a carga horária de vocês é muito apertada já. Assim como a minha também é, certo? Estou cansado também desse semestre e está na metade. E vamos finalizar essa aula com um cronograma geral das atividades, certo? Então vejam que temos 8 semanas planejadas aqui. Na primeira aula principal, né, na quinta-feira, é uma revisão dos conteúdos do semestre passado, né, de algoritmos de estudo de dados. Então isso aqui nem vai ter uma videoaula sobre isso. Eu só vou publicar uma videoaula rapidinha para relembrar algumas coisas da sintaxe de Python. Pessoal que não pagou estudo de dados comigo talvez não conheça Python, mas vai ver que também tem como resolver isso aqui em outra linguagem. Nessa sexta-feira agora, eu vou apresentar o tema do projeto. Eu já falei que é dominós, só que a gente vai discutir o que é o jogo de dominós, como é que funciona. Eu acho que todo mundo conhece, mas vai ter esse dia para a gente conversar em detalhes sobre isso. E cada semana aqui segue o planejamento, certo? Então, matrizes, funções, abstração de dados, estrutura de dados 1, arquivos, estrutura de dados 2 e o seminário final sobre linguagens de programação. E aqui em relação ao projeto. Então, cada semana está tudo planejado já essas atividades. Vamos ver se a gente consegue colocar um ritmo bom, saudável, equilibrado, consiga ver bem tudo isso e que no final a gente tem esse sentimento aí que foi uma boa disciplina e aprendeu bastante, tirou uma boa nota e está seguro com programação para a vida. E é isso, gente. Espero que esse semestre seja ótimo. Já estou com saudades de encontrar com vocês na quinta-feira. Então, boa semana e até o encontro.